Estamos de volta, meu querido, minha querida. Estamos terminando esta trilha de estudos sobre o alinhamento da visão, né? Nós cremos mesmo que você está chegando à Igreja da Conquista para fazer acontecer, para ser o sal da terra, para fazer coisas grandes pelo reino. E é muito importante que a gente tenha a mesma visão, o mesmo entendimento, para todo mundo estar trabalhando com a mesma camisa, né? O mesmo alvo, a mesma meta. Isso é muito importante. Por isso, nós criamos essa trilha de estudos para alinhar a visão. Hoje a gente vai falar sobre a igreja ideal e a igreja real. Por que que há essa diferença? Ora, quando a gente imagina a gente imagina uma igreja perfeita. Todo mundo que chega ao ministério chega esperando que aquele ministério seja perfeito, que vai encontrar só pessoas maravilhosas, pessoas perfeitas, educadas, boazinhas, pessoas que vão fazer tudo direitinho. Mas na real não é assim que acontece, né? E por que que é importante falar sobre isso? Porque a gente espera realmente que você seja muito usado aqui no nosso ministério, que você cresça, que você descubra coisas novas, tenha experiências profundas com Deus e inéditas, né? Que você realmente possa ser bastante útil ao reino, porque é para isso que a gente vem para a igreja. Um dia eu cheguei à igreja com essa esperança de ser útil ao reino. E Deus tem me usado tremendamente todos esses anos pela misericórdia do Senhor. E o propósito é esse. E a gente não quer que nada venha te desanimar. Nada pode tirar a sua fé, nada pode impedir você de ser bênção, de fazer a obra do Senhor, né? De ganhar vidas, de fazer discípulos. E normalmente, quando as pessoas criam expectativas enormes com relação à igreja, que é natural que se crie mesmo, né? Às vezes as pessoas não se preparam para lidar com o lado real, o lado que nem sempre é tão bonitinho, tão redondinho, né, da igreja. E aí vem as frustrações e às vezes as pessoas perdem a motivação, perdem a vontade de fazer a obra de Deus, porque elas criaram uma expectativa completamente fantasiosa, achando que na igreja elas nunca teriam problemas, que nunca iriam encontrar pessoas problemáticas na igreja. E a verdade é que não é assim. Na igreja a gente vai lidar com pessoas problemáticas, a gente vai ter desafios, sempre foi assim, né? Então, hoje o tema é esse, é a igreja ideal e a igreja real, tá? Eu vou ler com vocês o que é a igreja ideal, em Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Eu deixei o texto um pouco longo, então eu deixei aqui na minha Bíblia mesmo para eu ler para vocês. Diz assim: como era a igreja, né, apostólica, a igreja de Atos 2, lá a igreja do início. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo que tinham, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando você pega a igreja apostólica, a igreja perfeita, é aquela igreja tudo de bom, todo mundo junto, todo mundo dividindo o que tem, todo mundo se amando, todo mundo se perdoando. É aquela igreja maravilhosa mesmo, que a gente estava falando aqui, a igreja ideal. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16, sobre a nossa conduta como igreja, né? Contudo, façam isso com mansidão. Olha o que a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos fazer, né? Devemos trabalhar com mansidão e respeito,
conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Olha, você deve agir de tal forma que quem falar mal de você vai ter vergonha de falar mal de você. Vai se arrepender, vai ficar constrangido de ter falado de você. Né? Isso é o ideal. Façam tudo de coração, disse aqui o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Né? Tudo que as pessoas fazem na igreja devem fazer como para o Senhor, porque é para o Senhor mesmo que nós fazemos, né? Todo mundo que trabalha na igreja tem que ter essa noção, esse discernimento de que está aqui para servir ao Senhor. Ninguém está trabalhando para o bispo, para o pastor. A pessoa está servindo ao Senhor. É um chamado, é uma vocação, é um ministério. Até a legislação do nosso país, né, reconhece que aquele que trabalha na igreja é voluntário para trabalhar para o Senhor. Né? Nem os pastores são vistos, segundo a lei, como empregados. Eles são servos do Senhor, eles são voluntários, eles trabalham porque têm uma vocação, né? Então nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha a orientação que Paulo dá para a igreja. Então essa é a igreja perfeita. Só que quando a gente vai para a prática, eu vou dizer uma coisa para você, e digo isso com muito pesar, mas é a pura realidade. Você chega na igreja, você vai encontrar pessoas falhas, pessoas que oscilam, a gente já falou sobre isso. Um dia essas pessoas estão muito bem, outro dia as pessoas estão, né, lá embaixo. Emocionalmente, tem dia que as pessoas estão muito bem e tem outros dias de mau humor. Né? Por quê? Porque são seres humanos. Dependendo do momento que elas estão vivendo, elas podem reagir de forma diferente em cada situação, né? Então, a gente precisa entender, quando a gente chega à igreja, que por mais que a igreja ensine acerca do amor, por mais que a igreja ensine o perdão, por mais que a igreja ensine as pessoas serem puras de coração, dóceis, amáveis, a igreja real é uma igreja onde existem pessoas que erram. Né? A igreja é um grupo de pessoas que comete erros. Né? Então, não adianta a gente criar uma expectativa enorme, achando que a gente vai chegar na igreja e que vai ser tudo muito bonitinho, tudo redondinho, todo mundo vai estar sorrindo o tempo todo, porque não é assim. Tem pessoas que são temperamentais demais, tem pessoas que por qualquer razão já ficam de bico, já ficam estranhas, entende? Vai ter aquele dia que as pessoas vão passar por você e vão dar bom dia, vão dar paz do Senhor, vão beijar você, vão te abraçar. E vai ter outro dia que essas mesmas pessoas talvez não tenham essas mesmas reações. E por que é importante a gente dizer isso? Tá? Para que você tenha uma mente madura. Você tem que buscar a maturidade cristã. Aquela pessoa que hoje nem te deu bom dia, amanhã vai te abraçar, vai te tratar com o maior carinho do mundo. Né? A gente tem que entender que a gente vem para a igreja e não vai encontrar uma igreja perfeita, maravilhosa, porque onde está o ser humano vai ter problema. Né? Onde o ser humano está ali presente, com certeza vai ter problema. Eu costumo dizer o seguinte: você às vezes tem na sua casa 5 pessoas, tá? São 5 pessoas da sua família e ainda tem problema, né? Outro dia eu estava comentando com alguém, o casal que tem intimidade, que vai para a cama junto, que come junto, acorda junto, dorme junto, ainda tem problema, né? De relacionamentos. Às vezes as pessoas nem entendem por que tem tantas divergências, tantas situações contrárias, né, adversas.
E muito mais ainda existe a probabilidade de ter essas divergências na igreja, que é uma comunidade. São muitas pessoas diferentes que pensam de forma diferente, por isso a gente está tentando minimizar um pouco isso aqui, tratando de alinhamento, né? De visão, porque as pessoas pensam diferentes, as pessoas têm temperamentos diferentes, têm reações diferentes. Tem pessoas que você vai dar uma notícia, ela desmonta. Tem outras pessoas que são mais frias. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito, tem uma maneira de ser, tem um temperamento diferente, tem, enfim, né? E a gente tem que ter essa maturidade, senão você não vai conseguir ficar bem. Você vai ficar bem uma semana, duas, três, um mês. Um dia que você vê uma coisa que você não concorda, você vê, eu pensei que fosse uma coisa e é outra, né? Você vai se decepcionar. Por quê? Porque você criou uma expectativa equivocada, achando que a igreja nunca vai ter problema, que você nunca vai ver uma fofoca dentro da igreja, que você nunca vai ver uma pessoa mal-humorada dentro da igreja. Você nunca vai ver duas pessoas se desentendendo, nunca vai encontrar dentro da igreja alguém que não consegue perdoar, né? Você nunca vai ouvir uma asneira, uma besteira de alguém dentro da igreja. E isso não é verdade, porque as pessoas são humanas, são falhas, e não dá para a gente criar essa expectativa, né? Só Jesus foi perfeito. E a gente tem que entender, inclusive, eu falo muito sobre isso, aquela oscilação. Um dia a pessoa está lá em cima, espiritualmente, emocionalmente, outro dia ela está lá embaixo. Então você tem que estar pronto, você tem que estar preparado ou preparada. Você tem que saber lidar com essas situações para que o seu ministério não venha a ser comprometido. Você não pode deixar de fazer a obra de Deus porque o fulaninho lá está de bico com você, né? Ora por ele, abençoa a vida dele, dá uma lição, dá um tapa de luva nele, trata ele bem ainda assim, faz o que Jesus mandou você fazer. Se alguém bateu numa face, dá outra face, deixa Jesus te honrar, ele que vai te honrar. Você consegue entender? Então, avalia sempre o contexto. A Igreja da Conquista é uma igreja que prega a verdade, que ensina sobre o amor, que fala muito de relacionamentos, que ensina o perdão sempre, sempre, sempre. É uma igreja que recebe as pessoas muito bem. Todo mundo comenta isso quando chega aqui na igreja, as pessoas comentam que são sempre muito bem recebidas, né? E quer dizer, se você contextualizar, você vai perceber que a nossa igreja é uma igreja, nosso ministério, ele foca muito no relacionamento, no amor, no perdão, nos princípios, nos valores da fé cristã, né? Agora, isso não impede que dentro da congregação você vá viver situações difíceis, chatas, e você vai encontrar incoerências dentro da igreja. E isso não pode, de maneira nenhuma, impedir que você prossiga na sua caminhada. Isso não pode fazer você desanimar, entendeu? Você tem que saber que dentro da igreja você vai encontrar pessoas que talvez não estejam num bom momento, porque são seres humanos. Talvez um dia você mesmo não esteja tão bem assim e precise ser entendido, né? Alguém vai ter que ter paciência com você em algum momento. Por quê? Porque as pessoas vão lá em cima, voltam, oscilam, as pessoas são falhas. Às vezes as pessoas têm problemas também na alma, traumas, ressentimentos, mágoas. Às vezes uma palavrinha que alguém dá, a pessoa já fica irritada, já mexe, tem um botãozinho ali, a gente já falou sobre isso, tem um botãozinho ali que quando é apertado a pessoa se torna agressiva. Enfim, são coisas que têm que ser tratadas, a gente está aqui para tratar, mas que acontecem. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: esteja pronto, tá, para lidar com essas situações, porque isso não pode ser motivo para você ser freado, ficar travado, não continuar a fazer a obra, né? Senão toda vez que você tiver um probleminha dentro da igreja, não esperava isso, não na igreja e tal, aí você deixa de fazer a obra do Senhor, o propósito do Senhor vai ser quebrado. E se o diabo perceber
que você é muito sensível a essas coisas, certamente essa será a ferramenta que ele vai usar para travar você, para você não continuar. Então, tenha maturidade. Se uma pessoa não te tratou como deveria, ou se você viu alguma coisa errada, equivocada, aguarda. Se for o caso, for uma coisa grave, conversa com seus pastores, seu líder de célula, tá? Mas não desanima. Igreja é lugar de pessoas falhas. Igreja é lugar de pessoas que oscilam, tá? Entenda isso, porque a compreensão disso nos traz maturidade, e a maturidade, ela faz com que nós estejamos firmes, com os pés na rocha, na hora que vem essas tempestades, na hora que a gente passa por algum problema dentro da igreja, a gente está pronto para enfrentar e para vencer. E muitas vezes até, lógico, para ser usados para poder corrigir aquilo, para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Bom, esse é o tema de hoje, tá? E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Estamos chegando ao finalzinho desta série. Deus abençoe.